Meus amados irmãos, nós que ficaremos dentro do salão de culto, vamos dando prosseguimento às nossas exposições em torno da Epístola de Paulo aos Filipenses. E para a noite de hoje, Filipenses capítulo 4, verso de número 9. Convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura do texto ora mencionado. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 9. Eu passo a leitura do texto, hora indicado, para ganhar o máximo de tempo possível disponível. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Esse é o texto base, e em torno do qual nós conversaremos pelos próximos 30 a 40 minutos. Na medida em que eu e você adentrarmos ao texto, ora lido, precisaremos ter em mente algumas verdades. Verdades que estão entranhadas em todo o enredo que estrutura o versículo de número 9. Algumas verdades estas, ou verdades que precisam fazer parte da nossa vida, precisam moldar as obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos. Algumas verdades que não poderão ser esquecidas, não devem entrar em um ouvido e sair no outro, precisam adentrar as profundezas do nosso coração, gerando em nós mudança verdadeira, mudança genuína. Que verdades são estas? A vida cristã precisa se mostrar na prática em nosso dia a dia. Não faz sentido algum falarmos uma coisa e vivermos outra. As nossas ações confirmam as nossas palavras ou as desmentem. E para ser mais claro, nós falamos muito mais com as obras das nossas mãos e o trilhar dos nossos passos do que com as nossas palavras. Mas também na medida em que eu e você adentrarmos ao texto, vai saltar aos nossos olhos e precisa gritar aos nossos ouvidos uma outra importante verdade. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Esta foi uma afirmação atrelada ou atribuída a um importante filósofo chamado Confúcio. Não está muito certo se foi ele que de fato a pronunciou. Os livros atrelam essa afirmação à sua pessoa. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E o que essa afirmação significa? Que é preciso haver uma coerência entre o que eu e você falamos e o que eu e você fazemos. Para que eu e você de fato tenhamos a capacidade de influenciar pessoas ao nosso redor ou ao nosso derredor, precisamos trazer de forma bastante interligada aquilo que nós professamos no âmbito das nossas palavras, com aquilo que nós também professamos com as obras das nossas mãos e o trilhar dos nossos passos. Aqui, na altura do versículo número 9, o apóstolo Paulo está a apontar para o seu exemplo de vida pessoal, chamando os seus leitores para si, a olharem para a sua própria vida, a vida dele mesmo, enquanto pregoeiro das verdades do Evangelho. Mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisaremos ter em mente que a paz que o mundo tanto procura, jamais poderá ser encontrada no status, jamais poderá ser encontrada na estratificação social, jamais será encontrada em bens materiais, em amizades, na aceitação, na popularidade. A paz que o mundo tanto procura só poderá ser encontrada em Deus, através de um relacionamento correto com Cristo Jesus, mediante a atuação do Espírito Santo em nós. Somente Deus é capaz de preencher o vazio gritante do coração humano.
qualquer outra alternativa vai se constituir uma porta para o pecado. E o que é interessante é que na medida em que eu e você mergulharmos na altura do versículo número 9, perceberemos claramente que o apóstolo Paulo continua ainda a falar sobre os efeitos de pensarmos corretamente. E pensar corretamente, para agir corretamente, foi uma das exposições que recentemente fizemos, a partir da análise do versículo número 8. Mais precisamente, as 3 últimas lições do versículo número 8 foram analisadas a partir da seguinte temática: pensando de forma correta para agir corretamente. 3 verdades foram destacadas naquela noite. Agir corretamente é o resultado de pensamentos puros. Você jamais conseguirá ter uma ação correta, sobretudo diante de Deus, se os seus pensamentos forem pensamentos impuros. Que pensamentos permeiam a tua mente? Vimos também que agir corretamente é o resultado de pensamentos amáveis. De alguma forma, eu e você somos reflexo do nosso ser interior. Aquilo que eu e você descortinamos aqui fora é nada mais, nada menos do que o resultado daquilo que nós estamos cultivando em nosso ser interior. Pessoas briguentas, iracundas, que vão de 0 a 80, certamente não são nutridas por pensamentos amáveis. E disse o apóstolo Paulo que se eu e você queremos agir corretamente, em especial diante de Deus, precisamos cultivar pensamentos amáveis. Mas também nós vimos que agir corretamente é o resultado de pensamentos de boa fama. Última parte do versículo número 8. E quando nós analisávamos esta parte do texto, espero que tenha ficado evidenciado que quando o apóstolo Paulo fala de pensamentos de boa fama, ele está querendo ressaltar pensamentos que, se fossem expostos, nós não teríamos vergonha. E aí a grande pergunta que ecoa novamente aos nossos ouvidos é justamente esta: que pensamentos permeiam o nosso imaginário, a nossa mente? Pessoas que são movidas por ações e reações distantes do bom evangelho de Cristo Jesus, são pessoas que no final das contas estão sendo nutridas, alimentadas por pensamentos que destoam do bom evangelho de Cristo Jesus. E para a noite de hoje, nós nos deparamos com o versículo número 9. E eu quero pensar a análise do dito versículo a partir da seguinte temática: agindo corretamente, o evangelho pensado e exemplificado na prática. Se na altura do versículo número 8, o apóstolo Paulo nos falara sobre o pensar correto, na altura do versículo número 9, o versículo logo na sequência, ele vai nos falar sobre a vida correta. E faz todo sentido, por quê? Por que ele não inverte a ordem? Porque a prática da nossa vida, aquilo que eu e você revelamos aqui fora, em termos cristãos, em termos de vida com o evangelho, é nada mais, nada menos do que um reflexo maciço, direto, ligeiro, real, daquilo que eu e você estamos a cultivar, a alimentar-nos espiritualmente. E à luz do versículo número 9, algumas lições importantes. A primeira delas: agir corretamente é o resultado do evangelho pensado e exemplificado. Você não segue uma ideia abstrata. Você não segue uma ideia vazia. Você não segue falácias, melhor dizendo. Você segue um evangelho pensado, matutado, um evangelho exemplificado. Aí a grande pergunta que surge é: onde é que está isso no texto? Mente cativa às Sagradas Escrituras. Uma igreja que aprendeu a ouvir exposição bíblica não é uma igreja atrelada à oratória do pastor, à eloquência do pastor, mas à eloquência do próprio texto bíblico. Uma boa exposição é aquela exposição que sempre traz cativa a nossa mente às Sagradas Escrituras. Sempre busca a nossa mente, que é comum vaguear, para o texto bíblico. Portanto, mente cativa às Sagradas Escrituras. Filipenses, capítulo número 4, versículo número 9, primeira parte. Acompanhe comigo a leitura do texto. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim,
Essa é a primeira parte do texto. E aqui eu e você temos, de modo bastante claro, essa lição. Qual lição? Agir corretamente é o resultado do evangelho pensado e exemplificado. Mais precisamente, na primeira parte do versículo número 9, nós temos 4 importantes palavras que não podem passar despercebidas. Eu e você não podemos ler esse texto e tratá-las com displicência. A primeira importante palavra é justamente esta: aprendestes, que vem do verbo aprender e que refere-se a um aprendizado intencional, organizado, sistemático, não atropelado, não de qualquer jeito, uma estrutura muito bem definida, desenhada. Isto é o evangelho. O apóstolo Paulo está a chamar a atenção dos crentes filipenses para aquilo que eles haviam aprendido dele mesmo. E por que não dizer nele mesmo? Existem muitas coisas que eu e você aprendemos aos trancos e barrancos. O evangelho foi ensinado com cuidado. O evangelho foi ensinado com zelo. O evangelho foi ensinado com profundidade. E é justamente isto que o apóstolo Paulo está a dizer aos crentes filipenses. Mais precisamente, não se trata de algo alegórico, de um aprendizado casual. Aqui temos indicado um conteúdo doutrinário, de natureza apostólica, um conteúdo que traz na sua base ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores bandeirantes da fé cristã, a saber, o apóstolo Paulo. Logo, certamente aqueles crentes filipenses não poderiam olhar tais declarações de forma displicente. E o mesmo se aplica a mim e a você. Portanto, é como se Paulo quisesse dizer àqueles amados irmãos: vocês já sabem o que precisa ser feito. Uma pergunta retórica para todos nós na noite de hoje. O que é que Deus tem falado ao seu coração para você fazer que você ainda não fez? O que é que Deus tem ensinado a você e você sempre tem deixado para depois? Disse o apóstolo Paulo: crentes filipenses, eu sei das adversidades, eu tomei nota, tomei conhecimento das muitas lutas, das muitas oposições no interior da igreja. Todavia, quero lembrá-los de uma coisa extremamente importante: vocês viram o evangelho em mim, vocês aprenderam acerca do evangelho em mim, nas minhas ações e nas minhas reações. Atinem para estas verdades. Na sequência, uma outra palavra extremamente importante, logo no início do versículo 9, a palavra recebestes, que vem do verbo receber. E é uma expressão verbal muito usada pelo apóstolo Paulo, em especial quando ele vai falar acerca da necessidade de aplicar as tradições apostólicas ensinadas, dentre tantos autores, por ele mesmo. Primeira epístola de Paulo dirigida à igreja em Corinto, capítulo número 11, versículo 23, e capítulo 15, verso número 3, para citar aqui alguns poucos exemplos. A ideia aqui é de receber com autoridade normativa, é como uma lei de Deus para nós. E aqui eu chamo a sua atenção para uma coisa. Que coisa? Nós recebemos muitas informações ao longo de um dia, e muitas dessas informações nós descartamos. Por que? Porque nós julgamos como sendo triviais, porque nós julgamos como não sendo de importância, não valorosas, não valiosas. Não é o caso aqui. O apóstolo Paulo está a lembrar os crentes filipenses e a todos os seus leitores posteriores: vocês aprendestes do evangelho através de minha pessoa, através das minhas ações e reações, e vocês também, em outras palavras, receberam desse evangelho através das minhas ações e reações. Basicamente, aqui está sendo evidenciado o recebimento da tradição apostólica confiável. Isso aqui é da mais alta importância. Por quê?
Porque nos dias de hoje, nós ouvimos falar de muitos apóstolos contemporâneos. Mas quando nós submetemos o ministério apostólico dos dias atuais ao crivo das Sagradas Escrituras, nós descobrimos que os tais apóstolos contemporâneos são falsos mestres. O apóstolo Paulo está aqui, portanto, evidenciando uma tradição apostólica confiável, chamando a atenção daqueles amados irmãos, os crentes filipenses. Não é, portanto, uma opinião cultural, não é um conto de fadas, imaginação humana, mas revelação de Deus. Qual que é a grande diferença entre os apóstolos bíblicos e os apóstolos atuais contemporâneos? Os apóstolos bíblicos eram movidos pela revelação que vinha do coração de Deus para a sua igreja. Os apóstolos atuais são movidos, orientados, dirigidos, direcionados por revelações meramente humanas. Uma terceira palavra que ecoa do texto, que salta aos nossos olhos, é justamente esta: ouvistes, que vem do verbo ouvir. E não é apenas ouvir sons não decifráveis. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Existem pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, que neste exato momento estão em loco, em campo, na Antártida. Eles estão gastando tempo, energia, recursos. Existe toda uma estrutura por detrás destes pesquisadores. Nós não estamos falando de pessoas quaisquer. Pessoas à prateleira de cima, grandes pesquisadores. E o que eles estão fazendo lá? Embora o experimento, a princípio, seja da NASA, pesquisadores estão lá porque está se ouvindo certos ruídos que saem da parte de baixo entre os gelos e sobem para o espaço. Não vem de cima para baixo, mas de baixo para cima. E não há como decifrar. Não sabem de onde vêm estes ruídos. Eles são ouvidos, mas não se sabe o que são, o que é que está causando isso. Não é o caso das colocações aqui do apóstolo Paulo. Paulo está lembrando aqueles crentes filipenses: vocês aprenderam de mim, vocês receberam de mim, vocês ouviram. Só que o ouvir aqui não é um ouvir de forma que não se entende. É um ouvir de modo que fica muito bem claro aquilo que está sendo dito. Romanos capítulo 10, verso 17 nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O evangelho é proclamado verbalmente. O Tim Keller, no livro Igreja Centrada, trabalha muito bem aquela afirmação do tipo: se pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Ele trabalha num dos capítulos da obra em questão de que essa afirmação não é tão oportuna assim. Porque biblicamente o evangelho precisa ser falado. O evangelho precisa ser comunicado verbalmente. Eu e você não podemos perder de vista que agir correto nasce da explicação fiel das Sagradas Escrituras. Alguém disse certa feita, numa certa entrevista: meus dois pregadores favoritos são Valdomiro Santiago, Igreja Mundial do Poder de Deus, e Augustus Nicodemos. Não faz sentido, meus irmãos. O agir correto nasce da explicação fiel das Sagradas Escrituras. Aí a grande pergunta que ecoa do texto nesta noite é justamente esta: quem é que pastoreia o teu coração? Quem é que pastoreia a tua família? Quem é que pastoreia você quando você não está na igreja? Quem é que você tem dado ouvidos? Quais são os pastores, missionários, pregadores, evangelistas que estão influenciando você? O sujeito que diz que tem dois pregadores favoritos: o primeiro, Valdomiro Santiago, e o segundo, Augustus Nicodemos,
não entendeu nada. Porque é impossível. São duas realidades completamente antagônicas, distintas. Daí não é de se estranhar que nós tenhamos no interior da igreja tanta deficiência moral, tanta deficiência espiritual. Por quê? Porque são pessoas que passam dias, semanas, meses se alimentando de engodos, de falsos mestres, não bom evangelho de Cristo Jesus. A quem você tem dado ouvidos? Quais são os livros que você tem lido? Quais são os resumos que você tem publicado? Quais são as leituras que você tem feito? Publicado em especial nas mídias sociais. E a quarta palavra do início do versículo número 9 é justamente esta: vistes em mim. Não é o que falaram, não é o que ouviram dizer, mas o que viram. Não é um testemunho superficial, mas um testemunho visível e verificável. Alguém já te falou alguma coisa, mas que você não viu? Apenas te falaram em termos precisos, deram descrições quase que exatas, mas você não viu. Não é o caso dos crentes filipenses. Eles viram o apóstolo Paulo ensinando. Eles experimentaram na prática do bom evangelho de Cristo Jesus. De um lado, a ortodoxia. Do outro lado, a ortopraxia. Tentando ser mais claro, de um lado, o bom evangelho de Cristo Jesus. Do outro lado, a prática correta, atrelada ao bom evangelho de Cristo Jesus. Nós, meus amados irmãos, não somos o que nós falamos com as nossas palavras. Nós somos muito mais aquilo que nós falamos com as obras das nossas mãos e o trilhar dos nossos passos. Pastor, tem como ser mais claro? O teu exemplo de vida, a tua conduta fala mais alto do que as tuas palavras. Não basta dizer, eu quero o evangelho. Não basta dizer, eu procuro Deus. Não basta eu e você chegarmos aqui, levantarmos as nossas mãos e louvarmos a Deus, batermos palmas, fecharmos os nossos olhos, chorarmos. É preciso mais do que isso. É preciso viver literalmente o evangelho de Cristo Jesus. O teu exemplo de vida, a tua conduta fala mais alto do que as tuas palavras. Primeira importante lição na noite de hoje: agir corretamente é o resultado do evangelho pensado e exemplificado. Segunda importante verdade que ecoa do versículo 9: mente cativa as Sagradas Escrituras. Olha o que diz o texto: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Segunda importante verdade: agir corretamente é um mandamento a partir do evangelho pensado e exemplificado. Versículo 9, segunda parte. É como se o apóstolo Paulo quisesse dizer o seguinte: vocês aprenderam de mim, vocês receberam de mim, vocês me ouviram e vocês viram o evangelho em mim. Agora, em face deste conteúdo, coloquem em prática o poder do exemplo. Que tipo de exemplo é você? Que tipo de exemplo sou eu? Quanto mais você se envolve comigo, mais das Sagradas Escrituras você tem? Ou o contrário? Quanto mais você conversa comigo, quanto mais você conhece a minha vida pessoal, mais evangelho você desfruta, ou o contrário? E quanto mais eu te conheço, quanto mais eu me relaciono com você, o que eu experimento do evangelho? O apóstolo Paulo está chamando para si o peso da responsabilidade. É como se ele quisesse dizer aos crentes filipenses: vocês viram o evangelho na minha vida prática. Observem aquilo que eu fiz e façam o mesmo. Pergunta: quem aqui tem coragem, autoridade, intrepidez
para fazer a mesma colocação. Aos seus colegas de trabalho, façam o que eu estou fazendo. Aos seus filhos, façam o que eu estou fazendo. A comunidade onde você congrega, façam aquilo que eu estou fazendo. Quem aqui tem coragem de fazer uma coisa como essa? Certamente você talvez esteja dizendo no seu coração: pastor, eu sou um amontoado de pecados, eu tenho muitas falhas, muitos erros, eu não tenho condições de fazer tal declaração. Eu te entendo, isso também é um grande dilema em meu coração, mas saiba que na medida em que a nossa vida cristã for seguindo o seu curso, é isso que se espera de todos nós. Uma vida cristã real, verdadeira, não apenas meras palavras. A expressão praticai é um verbo declinado no modo imperativo, no tempo presente, na voz ativa. Você sabe o que isso significa dizer? Nós não temos aqui um conselho. Nós não temos aqui uma ideia sugestiva do tipo assim: façam, observem quando lhes for inconveniente. Não. Nós temos aqui uma ordem, um mandamento, um preceito. Desobedecer este mandamento, desobedecer este preceito, vai nos levar a incorrermos por caminhos pecaminosos. Eu e você temos em Cristo Jesus o exemplo supremo. E eu e você temos em Paulo também um exemplo. Mas Paulo se tornou um exemplo somente porque era menos Paulo e mais Cristo na vida dele. Talvez aqui esteja uma das razões pelas quais, na maioria das vezes, eu e você não somos exemplos. Por quê? Aparece mais eu e você e menos Cristo em nós. Logo penso eu que posso trazer aqui uma aplicação prática. Mais de Cristo em mim e em você, menos de nós mesmos. Tentando ser ainda mais objetivo, não é um evento isolado, não é entusiasmo momentâneo, não é emoção passageira. Eu poderia aqui me valer de um discurso emocional para tocar o teu coração, fazer com que você derramasse lágrimas, tocasse profundamente a tua alma, com um fundo musical, na medida em que eu estivesse falando, mas esse não é o objetivo. Mais do que fazer você chorar esta noite, eu preciso que você saia daqui consciente de que você precisa mudar, de que você precisa ter uma vida mais justa, mais correta, mais libada diante daquele que tudo controla, diante daquele que tudo governa. Em outras palavras, nessa segunda parte do texto, isso, praticai, é como se o apóstolo Paulo quisesse dizer aos crentes filipenses: não é algo passageiro, é algo que precisa fazer parte continuamente da vida de vocês. Pergunta: você que é membro desta igreja, você é um cristão, sobretudo em especial aqui e lá na tua casa. Lá na tua relação com a tua esposa, dentro do teu quarto. Lá na tua casa, na tua relação com os teus filhos. Lá no salão de cabelo. Lá na manicure. Lá no supermercado. Lá no posto de gasolina. Na rua, beira-rio. Passeando no final do dia, no final da tarde. Quem é você? Entenda uma coisa. Aqui é muito fácil. Tudo nos é propício. O ambiente é minimamente agradável. Tudo nos favorece. Mas o que realmente conta pontos é quando nós passamos daquele portão para fora. Quem é você? Quem sou eu? Agir corretamente é um mandamento a partir do evangelho pensado e exemplificado. Se você, por um motivo ou outro, tem alimentado ações e reações incorretas, é porque de alguma forma você não é orientado pelo evangelho pensado e exemplificado. Dizem por aí que conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. Eu não estou vendendo conselhos na noite de hoje. Então aqui vai um conselho de alguém que te ama em Cristo.
E eu digo isso, e Deus sabe o quanto eu estou sendo sincero. Eu não conheço boa parte de vocês, literalmente, profundamente, para ser mais exato. Mas é com muito amor que eu digo isto. Em Cristo, cuida da tua vida. Você só tem uma vida. Não vale a pena. Cuida, observa aquilo que você professa em termos de fé cristã com aquilo que você pratica no seu dia a dia. Cuida da tua vida. Você só tem uma única vida. E esse mundo é passageiro. Hoje nós estamos aqui. Daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. Quem é você fora dos portões desta igreja? E aí, em terceiro lugar, caminhando já para o encerramento. Agir corretamente é indispensável para se ter paz com Deus, a partir do evangelho pensado e exemplificado. Onde é que está isso no texto? Versículo 9, terceira parte. Mais uma vez, mente cativa as Sagradas Escrituras, conferindo se o pregador está sendo bíblico ou não. Olha o que diz o texto. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. É interessante porque aqui o apóstolo Paulo faz uma conexão com aquilo que dissera na altura do versículo 7 do mesmo capítulo 9. Versículo 7, diz o texto: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz aqui em destaque, ela é o equivalente de shalom, que é a expressão para paz em hebraico. E paz, à luz das Sagradas Escrituras, indica muito mais do que a ausência de conflitos, de guerras, embates, disputas ou coisas do tipo. É em meio ao calor da fornalha, é em meio aos atritos do dia a dia, é em meio às dificuldades que tendem a marcar o nosso dia, o mundo da nossa vida, que experimentaremos desta paz. Logo, meus amados irmãos, esta paz não pode ser encontrada na farmácia da esquina. Esta paz não pode ser encontrada no mercado da esquina. Esta paz não pode ser encontrada num negócio que eu e você fechamos ou fecharemos durante uma semana. Esta paz aqui em destaque não está presa às circunstâncias terrenas. O mundo pode estar desabando sobre a cabeça do sujeito e ainda assim ele experimenta desta vívida paz. Porque paz aqui não significa ausência de conflitos, mas relacionamento genuíno, verdadeiro com Deus. E isso é o que nos é prometido aqui, meus amados irmãos. O Deus da paz será conosco. Muitos querem esta paz. Se eu e você pudéssemos reservar alguns poucos minutos na noite de hoje. Todos nós conhecemos um amigo, uma amiga, um conhecido, para ser mais exato. Uma conhecida que tende a buscar esta paz nas coisas deste mundo. E eu e você muito bem sabemos que esta paz, que excede todo entendimento, nunca poderá ser encontrada nas coisas deste mundo. Sem Deus, meus amados irmãos, sem vida com o Senhor, jamais o nosso coração poderá ser preenchido. É o Deus desta paz, ou o Deus da paz, que gera reconciliação, que restaura, que estabelece a harmonia onde predominava a desordem, a discórdia, a dissensão. E este Deus está conosco. Esta é a promessa. A promessa que ecoa da parte final do versículo 9. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Muitos querem a paz de Deus, mas não querem o Deus da paz. Muitos querem as bênçãos de Deus, as dádivas dos céus, mas não querem gastar tempo, não querem gastar energia, recursos, dedicar seu tempo, suas energias no seu relacionamento com Deus. De tempos em tempos aparecem nos gabinetes pastorais indivíduos com o seguinte discurso: pastor, meu coração está aflito,
eu estou desesperado, eu procuro paz, eu procuro um direcionamento, uma orientação, eu não consigo encontrar. Basta você chamar o indivíduo. Então vamos juntos caminhar. Eu me proponho a caminhar com você. Vamos caminhar juntos. Vamos ler a Sagrada Escritura juntos. Vamos gastar tempo mergulhando no bom Evangelho de Cristo Jesus. Vamos gastar tempo orando. Vamos gastar tempo lendo as Sagradas Escrituras. E aí você vê o rosto desfalecer. Porque as pessoas chegam já nos 48 minutos do segundo tempo, querendo respostas prontas, terminadas, soluções imediatas. E tem determinados problemas que nós não conseguimos resolver assim no estralar de dedos. Leva tempo, tem que gastar energia, consumir os neurônios, pensar e refletir à luz das Sagradas Escrituras os melhores caminhos. E aí você vê nitidamente no rosto do sujeito o desfalecer. Por quê? Porque esperava uma resposta imediata que solucionasse de forma imediata todos os seus problemas. E não funciona assim. Tem que gastar tempo. Essa exposição não caiu de paraquedas para mim. Não foi algo construído em 2 minutos. Tive que gastar tempo, quebrar a cabeça, numa linguagem figurada. A mesma coisa você. Eu e você estaremos muito mais fortes na nossa relação com Deus, se eu e você estivermos dispostos a buscá-lo, a priorizá-lo. Nós, de tradição reformada, subscrevemos a ideia de que a salvação, ela é graça de Deus. Mas isso não significa dizer que eu e você temos permissão para vivermos vida de desobediência. Lembre-se de uma coisa: o melhor de Deus em Cristo Jesus, uma vez Ele tendo se revelado a nós, está reservado para aqueles que trilham os caminhos da obediência. Não pense você que porque você está debaixo de um evangelho da graça, que você pode viver da forma como você bem entende. O evangelho da graça exige de nós obediência. Pastor, tem como ser mais claro? Você não pode ir onde você quer ir. Você não pode comprar o que você quer comprar. Você não pode se relacionar com quem você quer se relacionar. Você não pode ir a determinados lugares. Há determinadas circunstâncias que você deve passar longe. E o que você tem feito da sua vida? Quem somos nós? Em terceiro lugar, agir corretamente é indispensável para se ter paz com Deus, a partir do evangelho pensado e exemplificado. Algumas pessoas vivem uma vida massacrante. Algumas pessoas vivem uma vida humilhante. Algumas pessoas vivem uma vida vergonhosa. Algumas pessoas vivem uma vida terrível. Por quê? Porque estão a trilhar dia após dia um caminho de desobediência. Obedeça a Deus. Obedeça às Sagradas Escrituras. É Deus quem abre portas. É Deus quem fecha portas. O que te adianta obedecer a seus amigos? Obedecer a este mundo e desobedecer a Deus? É Ele quem nos dá todas as coisas. A vida, o ar que respiramos, a comida com a qual nós nos alimentamos, tudo vem dEle. É Ele quem nos dá a ideia certa para agirmos no momento certo. Não é você que tem a mente brilhante. Não é que você tem uma mente tão brilhante que te faz ter as estratégias certas para o momento certo. Não, não é você. É Deus quem dá a você. Então, se tem alguém que você deve priorizar, este alguém é Deus. Agindo corretamente, o evangelho pensado e exemplificado na prática. 3 importantes verdades foram destacadas na noite de hoje. A primeira delas, agir corretamente é o resultado do evangelho pensado e exemplificado. Versículo 9, primeira parte. Segunda importante verdade, agir corretamente é um mandamento a partir do evangelho pensado e exemplificado. Versículo 9, segunda parte. E em terceiro lugar, agir corretamente é indispensável para se ter paz com Deus. Relacionamento com o Senhor, a partir do evangelho
pensado e exemplificado. 3 importantes aplicações eu tenho para você. Elas visam resumir toda a exposição e amarrar as pontas soltas. Daqui a pouco todos nós estaremos em casa, nas nossas respectivas casas, nos nossos respectivos lares. Amanhã, segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos lá. Muitas coisas para nós fazermos. O que está reservado para nós em termos práticos da exposição na noite de hoje? Primeira importante aplicação prática. Submeta a sua vida ao Evangelho por completo. Não apenas aquilo que vai ao encontro dos seus interesses. Não viva partes do Evangelho. O Evangelho precisa ser o nosso padrão de vida. Pergunta, o que é que Deus mandou você deixar de fazer que você ainda não deixou? O que é que Deus mandou você fazer que você ainda não fez? Uma outra pergunta ainda mais gritante. O Evangelho realmente dirige você? O Evangelho realmente é o norte orientador da tua vida? Cada um precisa responder essas perguntas para si mesmo. Segunda importante aplicação prática para nós na noite de hoje. Transforme seu conhecimento em prática constante. Não basta dizer eu sei. Não basta dizer eu fui à igreja no primeiro domingo do mês de fevereiro. Eu fui e participei da Santa Ceia. Eu fui e dei meu dízimo. Eu fui e cantei louvores ao Senhor. Eu fui e fiz as minhas orações. Não basta. Se você não traz consigo vida prática, tudo isso aqui é sem sentido. Não tem valor. Tem valor para nós. Eu olho para você e digo, que homem piedoso, mas que mulher piedosa, mas que homem que conhece as Sagradas Escrituras. Deus olha do céu e diz o seguinte, este não me pertence, esta não me pertence. Tem como ser mais claro? Eu engano você, você me engana, nós não enganamos Deus. Você pode brincar de qualquer coisa, mas não brinca de ser crente. Por que não? Porque disso depende a tua eternidade, para onde tu vai viver no futuro breve. Transforme seu conhecimento em prática constante. Não basta dizer eu sei, é preciso praticar. Não basta concordar ou estudar. A maturidade cristã é medida pela prática, no mundo da vida. Como bem destacou John Stott, comentando a parte final do Sermão do Monte. A verdadeira piedade não se mostrará enquanto não vier as tempestades da vida. Quem é você quando tudo está dando errado? Quem é você quando aquilo que você planejou, você não consegue tirar do papel? Quem é você quando a enfermidade bate a porta da sua casa? Quem é você quando a crise financeira bate a porta da sua família? Quem é você? Terceiro lugar, para a gente encerrar. Busque a presença do Deus da paz. Ele é o resultado mais precioso da nossa vida de obediência. A intimidade com Deus, o relacionamento verdadeiro com o Senhor, está reservado para aqueles que lhe são obedientes. Meus irmãos, intimidade não se constrói à distância. Por que é que no contexto da igreja, mesmo nós sendo irmãos, nós temos algumas pessoas que somos mais íntimos do que outros? Porque a gente passou a conviver mais com determinadas pessoas e menos com outras. Intimidade, meus irmãos, se constrói com vivência. E eu vou um pouquinho mais longe. É possível estar casado e não ser íntimo. Agora imagina a nossa relação com o Senhor. Existem muitos casamentos que um dos cônjuges não tem segurança para abrir o coração e confessar seus pecados, confessar as suas tristezas, as suas angústias. Por que não? Porque não há intimidade. Intimidade se constrói com tempo dedicado, com rupturas de prioridades egoístas, com mazelas, com rupturas com pecado e coisas do tipo. Não tem como você ter paz com Deus se você viver distante dele, não tem como. Isso parece ser simples, e de fato é, mas na prática, no dia a dia, eu e você temos um coração idólatra.
Eu e você, no final das contas, não queremos nada com Deus. Não queremos nada com as Sagradas Escrituras. Eu e você, no final das contas, não queremos nada com a igreja. E quais são as consequências? As mais desastrosas possíveis. Deus não é uma válvula de escape. Não faça de Deus uma válvula de escape. Vamos orar, vamos encerrar a exposição na noite de hoje. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Muito obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado pelo acesso à tua poderosa palavra. Ó Senhor, nos ajuda, em nome de Cristo Jesus, a agirmos corretamente. Não necessariamente segundo os homens, mas em especial, acima de tudo, segundo aquilo que está posto no teu coração. Que o Evangelho seja o norte orientador da nossa vida. Que tenhamos cada vez mais um caráter moldado, alinhado às verdades do teu coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.